De novo, segunda vez no dia que vocês me aguentam, né? Como pode melhorar? Então, hoje vamos fazer uma live sobre a classe Conversando com as Entidades, que é uma classe incrível do Access, que lida com o invisível, né? Digamos que não apenas isso, mas isso também, né? Que para o Access Entidades é um assunto bem diferente, que não fica beirando só essa coisa de pessoas que já morreram, mas também inclui, porque consciência inclui tudo e não julga nada, né? E hoje eu tenho duas pessoas que eu vou convidar aqui para participar. A Mara já consegui convidar. A Anne não achei ela aqui ainda, mas acharei. Deixa eu procurar ela aqui. E aí, gatona? Oi, Tudo tudo bem? jóia? Como vai? Aqui agora acabei de convidar. Tudo bom, gatona? Tudo bem, e você? É um prazer estar Tudo aqui. ótimo. Prazer é todo meu, lindona. Como pode melhorar? Pode melhorar. É isso aí. Não, não. Tava falando aqui com o pessoal que, tipo assim, esse assunto é um dos meus assuntos preferidos, falar sobre entidades. A Anne tá chegando. E eu E aí, estou curiosa para saber tudo sobre entidades. Anne, muito bom, muito bom. A Anne tá chegando, tá na rodinha ainda, tá rolando. Às vezes é a em internet, né? Curitiba? Sim! Estou preparadíssima para ir para Curitiba. Inclusive, você tem que me dizer se está quente ou frio em Curitiba, porque aqui em Brasília está quente para o Dedéu, porque eu e Lili estamos animadíssimos para ir para poder fazer essa classe. Aqui em Curitiba está chovendo muito. Vamos ver o que acontece até o dia da classe, mas eu vou te informando. Tá bem chuvoso, muito chuvoso. Nesse momento eu tô no litoral, eu desci, mas também aqui chuvoso e frio. Tá vendo que eu tô com moletom aqui? Tô dentro de Já, casa com moletom. já me prepararei, né? Porque frio é uma coisa que a gente gosta, às vezes E Curitiba curto. pode fazer as 4 estações do ano num dia só. Então venha preparada. Preparada é ótimo. Muito bom, muito bom. Casacos e venha. Excelente, cara. E assim, e o mais legal é que a classe de conversando com as entidades, ela tem umas particularidades assim que acabam criando muita diversão. Porque muitas vezes você fala assim, não, o tempo tá dessa forma e tudo mais. E aí, no dia da classe, aí muda tudo. É muito bacana esse espaço, sabe? Da gente poder estar lidando com essas energias diferentes. E como que tá? O que tanto você preparou para essa classe? Espera, bora, né? Então, a classe de TTE, que a gente fala, né, Talk to the Entities, que é o Conversando com as Entidades, é uma das classes que eu dou. E eu fui, assim, porque hoje não tem mais um ranking, mas quando eu entrei, existia um ranking de facilitadores, e eu fui a primeira facilitadora do mundo algumas vezes consecutivas, né, de número de participantes em classe. E é uma classe que eu adoro, assim, tipo, eu amo dar essa classe, porque ela começa a quebrar um monte de paradigma do que a gente comprou sobre o que é, como que é, como que tem que ser a interação com as entidades, que a gente, né, todo mundo aqui já ouviu falar de alguma forma, ou dentro de alguma religião, de alguma filosofia, sobre entidades. Sim, Mas a visão do Access é mais ampla. Pode falar. sim, quando nós da Eleve resolvemos convidar você para estar aqui com essa classe, é justamente para tirar esse mito de olhar para entidade só espiritual, né? Me disseram que esse curso traz um olhar amplo de que tudo é uma entidade. Fala um pouco para nós sobre isso. Então, para o Access, tudo é entidade, né? Se você puder definir ou caracterizar de alguma forma, aquilo já se comporta como uma entidade, é uma energia específica, né? Então, por exemplo, se eu consigo definir um brinquedinho da Lili, que a Lili está aqui, ela rói os brinquedinhos dela tudo, o frango dela já está sem, sem as asinhas. Então, se eu consigo descrever ou caracterizar, tá vendo? Ela já está aqui, do tipo, me dá meu frango, já pegou o frango. Para o Axis é considerado uma entidade.
E não é que seja uma entidade como um ser, né, que vai interagir contigo fisicamente. Mas aquilo possui um conjunto de energias ou um conjunto de consciência que é o que você acessa energeticamente. Então, você acessa informações sobre o campo daquele objeto, daquele ser, daquele lugar, daquela situação, de um relacionamento, através das ferramentas da classe. Isso faz com que o nível de diversão da vida da gente fique muito maior. Porque onde antes você achava que não tinha solução para alguma situação, hoje em dia você conecta, você pede contribuição, você interage. E é muito interessante como as coisas mudam. A energia muda, o espaço muda. Eu, É vi- assim, é eu lindo. vivenciei uma experiência ontem e até quero deixar aqui esse depoimento. Eu sigo a Cintia há muito tempo, né? E porque eu estou no Axis também desde 2017. Aí eu Ah, que estava nem. descendo uma estrada muito pesada para para descer a serra, e eu comecei a falar com o meu carro. Olha que doido. Aí, Uhum. loucura, mas gente, funciona muito. Assim, você sai dessa zona de tensão e entra numa zona de conforto. Eu comecei antes de sair de casa, eu toquei o painel do meu carro, o banco que eu estava sentado, as portas, e eu falei para ele: olha, nós vamos pegar uma estrada molhada, chuva pesada, então se prepare porque vai ser esse o movimento. E eu vim num relaxamento, numa tranquilidade. E meu marido, se você tá tenso, eu não, estou tranquilíssima. Anne! Ela chegou, conseguimos! Estava tendo uma certa dificuldade para conectar aqui. Oi, tudo bom, Cíntia? Muito prazer Tudo estar bem? aqui com vocês nessa live. Prazer é todo meu. Seja bem-vindo. A gente estava aqui falando sobre como que entidades é muito maior do que apenas pessoas que não têm mais um corpo, né? Como para o Axis tudo é entidade e o quanto que a gente interage com isso o dia inteiro. É, é muito interessante porque você usa isso no dia. É, assim, é sensacional. Eu fico apaixonada por esse tema. O nível de facilidade que ele cria no universo da gente. Cíntia, Então, agora no Axis está falando muito sobre entidades, negócios. Você poderia dar uma palhinha aí, porque eu tenho amigas empresárias que estão curiosíssimas. Como que funciona essa coisa de entidades e empresa e coisas que são criadas por elas mesmas? eu já fui, durante um tempo, eu fui facilitadora de alegria dos negócios. E aí, assim, o mais interessante é que no meu universo não tem como eu lidar com negócio, com comércio, sem lidar com as ferramentas do TTE. Eu uso, né, que nem aquele, eu uso para tudo. Então, a empresa, ela é uma entidade. Até mesmo se você for fazer um contrato, tá lá, entidade, nananã, para fins, nananã. Então, é uma empresa. Se você caracteriza a sua empresa, se ela tem um nome, se ela tem um CNPJ, ou se não tem um CNPJ, mas você trabalha com alguma coisa, o seu negócio, ele se torna uma entidade. E é uma entidade não física, porque ela não tem um corpo físico necessariamente, apesar de repente, ter uma sala, ter um escritório, ter um consultório, e ela é não viva, que ela não é que nem a Lili, né? É uma entidade não viva sem uma existência física. Só que não é por isso que você não vai interagir com ela. E a entidade negócio é que nem um relacionamento, por exemplo. Ela é criada a partir de quem a alimenta, de quem é o dono. Então, vamos dizer que vocês duas têm uma sociedade. A sociedade é uma entidade. Mas Sim. ela é alimentada por vocês duas que colocam projeções, expectativas, pontos de vista, julgamentos, preferências, tudo isso acabam compondo essa entidade negócio. Né? Sim, sim. Só que, da mesma forma que a gente tem várias, a gente tem um monte, assim, a classe é um monte de ferramentas e processos. A gente vai lidar com essa entidade negócio e vamos poder
facilitar essa entidade. Porque muitas vezes você tem projeções de outras pessoas que não querem que o seu negócio vá para frente. A gente sabe, isso existe, né? Porque pessoas, né? Pessoas às vezes têm os pontos de vista, né, capirotados. Então, assim, a gente limpa essas energias que muitas vezes são projetadas em cima do negócio e que acaba criando uma morosidade, criando uma dificuldade, uma lentidão em muitos processos. Você fala, tipo assim, por que as coisas estão tão difíceis? Por que pode ser um monte de coisas? Mas às vezes tem energias conectadas ao seu negócio que não necessariamente estão contribuindo com ele. Então, é bacana de você limpar e facilitar isso, tá? Então, E da mesma forma que você limpa, você pode se comunicar com o seu negócio. ah, legal. E no curso as pessoas aprendem esse mecanismo de limpeza para o negócio, para o espaço, Elas Cíntia? aprendem as ferramentas e aí elas podem aplicar em absolutamente tudo. Então, por exemplo, eu posso pegar a ferramenta e facilitar o meu negócio, eu posso Sim. pegar a ferramenta e facilitar a minha casa, posso facilitar um cachorro, posso facilitar um projeto, eu posso criar níveis de limpeza e facilidade com absolutamente tudo, até com pessoas que não têm mais um corpo. Vamos agora, então, para essas pessoas que não têm mais um corpo. É a pergunta que mais As pessoas ficam, ai, eu não quero todo mundo mexer com tem isso. medo. Porque as pessoas têm um ponto de vista que entidade é somente a sem corpos, né? Exato. Espírito, né? Na visão geral, né? Mas o que acontece? O que faz uma pessoa, digamos assim, vamos usar esse termo para poder ficar mais claro. Vamos dizer, o que faz um espírito ficar vagando por aí? Muitas vezes é o apego que a pessoa desenvolve ao ego, a quem ela acredita que é. É a caracterização que ela tem de si mesma, que muitas vezes o corpo, um dia todo mundo vai devolver o corpo para a Terra. Não temos a opção de viver eternamente ainda, né? Tipo assim, mesmo na Bíblia, as pessoas que viveram centenas de anos... E o corpo você leva. Exatamente. O corpo... E nem o corpinho você leva. E o mais legal é que o corpo em si também é uma entidade. Sim. Só que é uma entidade viva com existência física. Ai, que legal, hein, Cíntia? E Né? essas coisas, Cíntia, no curso você vai estar explicando sobre essa coisa de entidade sem corpo, essa coisa de pessoas acharem que são portais, tudo isso tem no teu curso, né? Tudo isso. Então, assim, tem muita informação bacana que são transformadoras para uma pessoa. Tem situações, às vezes, em que a pessoa fala assim, eu tenho um problema mental. Às vezes não é um problema mental. Às vezes é um nível de consciência e um nível de percepção dessas energias tão dinâmico que não cabe na realidade das pessoas que às vezes não estão dispostas a lidar com isso. E às vezes o nível de informação é tão alto que as pessoas elas tentam evitar a consciência e no evitar a consciência que começam a ter problemas. É que nem você, tipo assim, tem um rio passando. Aí você fala, não quero um rio passando aqui. Você cria uma represa. Mas aquela água vai começar a subir. Sim. Mas vai chegar um ponto em que ou vai transbordar ou aquela represa não é o suficiente e aí vem aquela devastação de água. Mas se você tiver clareza de como lidar com isso, que esse é o bacana, você não precisa passar pela dificuldade do processo. Você vai ter as ferramentas para poder criar o nível de leveza que você deseja. Então, por exemplo, meu filho, vou usar um exemplo clássico, meu filho desde pequenininho sempre foi muito perceptivo. E você sabe que eu fiz a minha primeira classe de TTE por conta dele. Eu ia perguntar. Porque ele tinha muito medo. Como você foi parar no lugar onde você escolheu facilitar essa classe? Como foi?
Então, eu fui fazer por conta dele, porque ele tinha muito medo de dormir à noite. Ele, tipo assim, mesmo com uma certa idade, já maiorzinho, ele ainda fazia xixi na cama. Ele, tipo assim, ele tinha percepções, ele ficava agoniado quando tinha muita gente. Eu cheguei até a levar ele para fazer alguns testes. E imagina, com 7 anos de idade, o pessoal queria que eu desse uns remédio violento para o moleque. E para quê? Para amortecer o nível de intensidade dele. Eu falei, me recuso, escolho diferente. Nem tinha as ferramentas do Axis. Tipo assim, já tinha as ferramentas do Axis, mas não na época que ele foi diagnosticado com um problema, né? Sim. E é interessante que, na verdade, as entidades, elas começam a dar sinais físicos, né? Elas iniciam com sinais físicos na pessoa, né, Cíntia? É porque é uma antena, você é uma antena e você está captando as informações. E o que que acontece? As entidades, elas não estão ali para te maltratar, mas de alguma forma elas percebem que você pode percebê-las. Sim. Então elas ficam por perto do tipo, fala comigo. Pô, fala comigo, e você tá tipo, ai meu Deus, tô agoniada, nossa, ai socorro. Sendo que, de repente, que é o lance de você tentar fechar ou bloquear o rio. E o rio estava correndo. Em vez de você tentar falar lá, não quero falar com isso, não quero falar lá, daqui a pouco você está ficando doida, né? Doida, com todo o perdão da expressão, tá? Mas o mais fácil seria falar assim, opa, pera um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Deixa eu olhar, em vez de eu fechar meu olho, que é o medo, que é o ponto de vista, o julgamento, deixa eu olhar para o que está acontecendo aqui. Ó, tem uma energia assim, assado. Ó, tem uma outra coisa aqui assim. Eu ainda não encontrei ninguém que não tivesse capacidade de perceber. Uhum. E olha que eu já dei aula para você entrou muitas centenas de pessoas. Melhorou? Como que você fez para a vida dele? Como que foi essa... Bom, eu fui fazer essa primeira classe por conta do Gabriel. Eu, inclusive, levei ele para a classe, porque criança não paga. Até uma certa idade, criança não paga e é extremamente bem-vinda. Inclusive, eu adoro quando tem criança e adolescente na classe, porque eles absorvem, cara, super rápido, eles sacam tudo e aquilo muda a realidade daqueles meninos, né? E eu comecei a usar as ferramentas junto com o Gabriel. A gente fazia os exercícios juntos. Ai, que legal. E é muito legal porque ele começou a se apropriar e parou de ter um medo. O medo é extremamente danoso, cara. O Sim. medo é corrosivo num ponto que, tipo assim, você se congela e congela a sua vida por conta de medo. Então, trazer para ele o espaço de que você não tá doido, você só tá percebendo, mamãe também tá percebendo. E o que você tá percebendo, eu também percebi, criou um nível de alívio no universo dele, cara, que, tipo assim, mudou. A situação mudou completamente. Onde ele ficava muito agitado, eu falava, Bi, vamos usar as ferramentas. A gente usava as ferramentas, limpava, sabe? Conversava, falava, olha, agora não é a hora, volte a outro momento. Esse moleque acalmou de um tanto. Tá aqui, ó, fez aniversário ontem, antes de ontem. 19 anos, maravilhoso, um doce de pessoa, sabe? Tipo assim, muito orgulho dele. E orgulho dele ter tido Libriana, dele ter tido essa disposição de olhar para isso junto comigo. Ai, E nisso, cara, quando eu comecei a ver essas ferramentas, comecei a ver a mudança no universo dele, comecei a ver a mudança no meu universo, eu falei, pera, eu tenho que levar isso para outras pessoas, cara, porque da mesma forma que, tipo, salvou meu filho e o meu universo também, cara, eu escolho que outras pessoas possam ter a possibilidade de olhar para isso, de experimentar isso. Não vem de Curitiba, assim, classe. Oi? Desculpa, falhou. Você não vem para Curitiba com essa classe? Quanto tempo? Cara, deve ter uns 2 anos, eu acho, por aí. Tem tempo Pessoal, que eu... então, só que oportunidade que teremos de ter a Cíntia em Curitiba depois de tanto tempo, né? Então, quem está aí na escolha, o que se requer para ser fácil de acessar esse curso e essa classe. Anne, você tem alguma pergunta? Eu tenho. Cíntia, eu queria que você falasse para nós assim, os maiores mitos sobre entidades assim, que você percebe, porque assim, existem muitas crenças
e muito medo por trás da palavra entidade. As pessoas enxergam sempre como maldoso mesmo, né? Enfim, os pontos de vista interessantes que tem sobre entidades. Você poderia falar para a gente um pouquinho dos mitos e verdades sobre as entidades que você traz para a classe também? Existem vários, cara. Um dos que eu acho mais interessante é que a gente comprou na nossa vida o ponto de vista de que você tem que ter medo das entidades. E que elas sempre vão querer tirar alguma coisa de você, roubar ou querer te maltratar. Ah, eu tenho um problema de bebida porque as entidades me forçam a beber. Tipo, vamos olhar para isso daqui direitinho. Inclusive, a gente fala muito, tem muitas ferramentas para álcool e drogas, para poder, sabe, contribuir com pessoas que estão passando por um processo ou requerem um processo de desintoxicação desse tipo de substância, qualquer que seja, né? Mas esse ponto de vista de que as entidades são ruins e de que é errado ou que é perigoso lidar com isso, eu acho que é o maior veneno que as pessoas vendem por aí, sabe? Por quê? Porque dá a alguns escolhidos a capacidade de resolver para você, ou seja, as pessoas se tornam gurus dos outros. E é uma coisa que assim, eu acho, tipo assim, não é o que eu escolho para o meu universo. O que eu escolho é que todas as pessoas possam ter acesso ao que eu sei, que eu estou disposta a compartilhar dentro de classe, para que você seja o seu próprio senhor, para que você tenha a capacidade de lidar com isso com facilidade. Tá? E dentro dos muitos anos que eu sou facilitadora dessa classe, assim, existem seres que não desejam que você seja feliz? Existe, mas uma quantidade muito menor do que os que estão por aí que precisam de contribuição. Então, Muitas vezes as entidades estão por aí e elas simplesmente estão pedindo ajuda. podemos dizer que entidades é igual dos vivos, né, Cíntia, com corpos. Muitos te querem bem. Sempre tem aquele que capiroteia tuas coisas. Sempre tem aquele que nasceu com espírito de porco, né? Que o animal de poder da pessoa é o carrapato. Sempre vai ter um assim que... A classe vai ser no final de semana que vem, Jefferson. Isso. Eu escutei um dia você falando assim, que nós temos que aprender a olhar para as entidades de maneira natural, como nós percebemos o oxigênio. E eu achei as bactérias ou alguma coisa que está ali, mas simplesmente é porque não vemos. Porém, Exatamente. podemos ver no nosso corpo a influência de tal, né? E assim, o mais interessante é que às vezes você não vê com o olho. Eu não vejo com o olho. Eu não vejo, eu não tô aqui e tô olhando, porque tem gente que tem essa habilidade. Mas existem várias cores de habilidade. Não é porque você não vê que você não percebe. Então, eu sou capaz de te dizer e tipo assim, caracterizar e ter total clareza sobre o que está acontecendo com o universo daquela entidade, sem ter que usar o meu olho. Mas é como se eu... sabe quando você lembra de alguém? Se eu falar assim, o DEM, você vai falar, pô, você lembra da imagem do DEM? É mais ou menos isso, é como se eu acessasse numa tela mental a informação, cores, cheiro. Eu posso descrever com exatidão para você, mas eu não estou vendo com o meu olho. Outra forma de perceber, por exemplo, é através de cheiro. Para mim é muito fácil perceber cheiro. Então, às vezes, eu estou aqui parada e eu sinto um cheiro diferente, eu consigo descrever o que está acontecendo através daquele cheiro que vem. Então, não existe só uma única forma de acessar essas informações. Só meio segundinho aqui que o telefone resolveu acabar a bateria. Ana, eu ia te falar que a tua imagem às vezes está cortando um pedaço do teu rosto. Ah, é? Agora fica... Me parece certo. Agora tá certo? Sim, agora tá bem no centro. Então, o que acontece? A gente tem essa tendência a replicar o que a gente aprendeu sobre entidades. De que entidades são ruins e tudo mais. Mas são pessoas que muitas vezes estão perdidas. E que precisam que alguém, muitas vezes, tenha a disposição de usar a ferramenta e facilitar aquele universo. Vou dar um exemplo.
estava eu fazendo o que a gente chama de horário de atendimento, que eu explico na classe. São exercícios que a gente usa para poder criar mais, Sim. né? Estava fazendo meu horário de atendimento, tem vários movimentos que a gente acessa. No deles, a gente sempre chama alguém para conversar. Tipo assim, existe alguém aqui que deseja conversar? Eu abro o espaço. E aí chegou um ser, uma pessoa, que se caracterizava como um homem. Mas ele chegou falando assim: eu sou muito mal, porque eu sou perigoso, e Ah, eu sou mal, e eu sou perigoso. E eu olhei e falei: que malia, gente, ai que fofinha. Em vez de eu ir para o medo, eu relaxei. Falei: verdade é isso mesmo? Aí falei isso para a entidade. Falei: verdade você é mal? Ou você está fingindo que é mal para não ser machucado? Cara, sim. a entidade derreteu ali. Tipo assim, ele ficou tipo. Porque ninguém tinha. Ele desenvolveu essa couraça, digamos assim, como uma forma de defesa. Deve ter sido uma pessoa que deve ter sofrido muito em alguma existência e criou essa fantasia para ele mesmo de que ele era mal, como uma forma de, tipo assim, afastar as pessoas que queriam fazer mal a ele. Eu falei, você verdadeiramente é mal ou você só está com medo? Você verdadeiramente é mal ou você só precisa de um amigo? Defender, procurando se defender de algo que você nem sabe o que é. Exato. Na hora que eu comecei a rodar os processos, cara, essa entidade, ela foi ficando leve, foi ficando leve. Quando eu terminei, ele falou muito obrigado, porque eu não consigo me lembrar da última vez que alguém foi bondoso comigo. Olha, que Foi delícia. embora, foi embora, sim, e eu fiquei com uma sensação de gratidão tão incrível no meu universo de ter podido contribuir com uma pessoa que não tinha mais corpo, mas era uma pessoa de qualquer forma, para que ele pudesse encontrar um outro caminho para ele que não ficasse preso aqui nesse looping de achar que era ruim, de achar que era mal, de achar que era indigno, de achar que tipo assim, não tinha o direito de ser feliz. Percebe? Olha que legal. Então, Cíntia, eu também um período morei fora e tive uma experiência com uma entidade, até vou falar, relatar isso aqui para você ter assim o que vem para você. Mas eu fiquei doente e estava com muita dor de garganta, ouvido inflamado, garganta inflamada e aquela coisa. E na época lá não vendia remédio sem receita. Então eu tomei um chazinho, mas eu sempre fui aquela pessoa de extrema fé, sabe? Não ter medo. Eu Sim. sou esse aí, não nada me. Aí à noite eu estava dormindo e às vezes eu me pergunto, será que era uma alucinação? Mas eu tive uma impressão que acendeu a luz do meu quarto. Aí quando o meu olho veio aquela claridade sensível, eu abri meus olhos. Quando eu abri meus olhos, tinha uma mulher nos pés da minha cama e ela me jogou um lençol de luz. E esse lençol estava vindo na minha direção e por isso que eu tive essa sensação de acender a A luz. luz. Quando caiu no meu corpo, eu desliguei. No outro dia de manhã, eu acordei extremamente disposta. E assim, numa gripe normal, você vai acordar com melhor, mas talvez ainda com algo para se recuperar. Eu não, eu acordei, aí me veio uma Zerada. tosse e saiu uma coisa da minha garganta, tipo uma bolota assim, e eu em perfeita condição de saúde, em perfeita condição de saúde. O mais Então, legal é isso, que tipo assim, quando você começa a criar pontos de vista sobre o universo das entidades e exclui isso da sua realidade, você também exclui aqueles que têm capacidade de contribuir com você. eu sempre me pergunto, meu Deus, quem era, né? Então, essa coisa assim, é... eu visualizei, eu tenho a imagem, mas eu fico na pergunta: será? Será que não? Será que sim? Como esse curso de entidades fala dos seres de luz, das pessoas que acreditam em santos? Como que é? Como que o curso direciona isso? Então, existem vários níveis de consciência. Da mesma forma que existem vários níveis de saúde, de fortalecimento corporal, né? Então, assim, quanto mais consciente você se torna,
mais expandido você tá. E existem seres que já acessaram níveis de consciência e escolhem contribuir com a gente. Ai, que E incrível. aí, cada lugar chama de um nome diferente. Você pode chamar de santo, eu posso chamar de anjo, o outro pode chamar de orixá, o outro pode chamar de... O nome em si, ele não necessariamente é significativo. Existem vários tipos de seres, mas a quantidade de seres que está aqui e deseja contribuir com a gente é gigantesca. Mas o que acontece? As pessoas não recebem. E como um ser de consciência, eles nunca vão sobrepassar o seu livre-arbítrio. Eles não vão forçar você a receber. Toma aqui, recebe. Eu não quero saber se você não quer, não. Toma aqui a colherzinha pro mel. Vai fazer bem para você, né? Então, os seres de consciência, os seres de luz, eles têm que ter a sua permissão para poder contribuir com você. Eles Ai, que legal. te amam tanto que eles nunca vão tirar de você o seu Uma livre-arbítrio, a sua pessoa escolha infinita. uma pergunta, Cíntia, aqui, ela está perguntando assim, se o teu curso ensina como limpar lugares, ambientes, casas. Com certeza, Sim. essa é uma das minhas especialidades. Inclusive, eu sou arquiteta por formação, né? Estou terminando uma pós-graduação pela PUC em espiritualidade, estudos da consciência, mas a minha formação primeiro foi de arquiteta. Então, eu uso essas ferramentas e detalhe, eu tenho uma empresa de construção civil. Ai, que legal. Tipo assim, eu tenho outros negócios e eu uso essas ferramentas para limpar todas as obras, todas as casas que eu construo, que eu reformo, os lugares onde eu tô, aqui em casa. Então, assim, eu viajo pra caramba, eu tô em vários lugares. Ou eu tô no Airbnb, ou eu tô num hotel, ou eu tô em algum lugar e eu facilito esses espaços todos que eu Sim. tô. Para criar o quê? Mais facilidade, para o meu corpo relaxar mais, para Olha poder, sabe, dormir melhor. que interessante, Cíntia. Tem uma corretora de imóveis que fez uma classe de entidades com você, e ela até postou numa rede social que eu participo, que ela fez uma classe social com você e uma classe de entidades com você, e a partir dali ela começou a fazer limpeza dos imóveis que ela gostaria de Isso. vender. E depois ela começou, inclusive, a atender os colegas corretores de imóveis para fazer a limpeza para eles e criar dinheiro com isso, né? Entende? Então, Porque muitas vezes é interessante. muito legal, cara, é muito interessante. Então, assim, tem várias pessoas que, né, trabalham justamente com isso, que daí tem a ferramenta para poder desbloquear aquele nozinho que estava ali. Aquele peso, sabe, aquela rusguinha que estava ali, que às vezes de outra forma não se resolveria. Isso é muito interessante. Então, para quem trabalha com imóveis, é sensacional. Sim, nossa, eu achei o depoimento dela muito legal, assim, achei bem interessante. E o que se requer, o que precisa ter para fazer a classe de entidades, assim? Qual o curso? Tem uma classe de barras feita a qualquer momento. O pré-requisito é apenas uma classe de barras para que você tenha noções básicas do Axis, né? Que a primeira classe do Axis é barras. Né? E a partir daí, amiga, é uma diversão, porque a classe de entidades, o pessoal fala, entidade, será? Mas eu escolho me divertir com tudo que eu faço. Inclusive, o pessoal fica tipo assim, meu Deus, Cíntia, para de fazer piada. Porque eu faço piada o tempo todo, cara, porque eu me divirto com isso daqui. Entendeu? Então, assim, que outra visão divertida e fácil a gente pode ter para lidar com isso, num nível de facilidade, sabe? Tipo assim, absurdo. Eu escolho facilidade, eu escolho diversão em tudo que eu faço. E não é porque você está lidando com um tema que está muito envolto em julgamentos e pontos de vista que você não pode desconsiderar isso e escolher a diversão daquilo ali. Uma vez eu estava no Airbnb, foi até em Passo Fundo, né? E aí eu aluguei, né? Vi pelo aplicativo, eu falei, pô, bacana, apartamento maneiro. Inclusive o Mal estava lá essa semana. E quando eu cheguei, que a gente chegou de táxi, né? Mentira, a gente chegou de táxi, não, a Karina foi levar a gente. E aí, que eu olho no térreo, eu falei, não, cara, eu não estou acreditando num trem desse. O térreo do prédio era uma vara da infância e juventude. Eu falei, cara, facilitador de entidades não tem um dia de paz. Né? O que acontece? No apartamento,
tudo caía no chão, tudo. Eu quebrei não sei quantos copos da mulher, tive que comprar um conjunto de copos novos para ela, porque assim, os negócios iam rolando misteriosamente, plum, caía no chão. Eu falava, gente, tô acreditando. Tudo que eu botava em cima da mesa, de alguma forma caía, ou eu batia, derrubava e caía no chão. O que que acontece? No térreo tinha a vara da infância e juventude. Mas quantas entidades crianças não estavam ali fazendo brincadeira? Para eles era divertidíssimo eu ficar brava. Até que teve uma hora que eu falei, tipo assim, gente, parou. Vamos organizar esse fuá aqui, que esse trem não está funcionando, vocês estão dando prejuízo para a tia não está a fim de gastar dinheiro. Junta aí todo mundo, vamos facilitar vocês, mas agora vocês vão ter que parar com essa brincadeira. Já é brincadeira quando a tia ri. Quando a tia não ri, não é brincadeira, não tá legal. A gente vai ter que organizar isso bonitinho. Parou de quebrar os trem. Cíntia, deixa eu te contar. O meu esposo, ele é médico. E o meu esposo, ele é médico e ele trabalha em 3 hospitais diferentes, né? Nossa, o médico é excelente também, cara. Sim, e daí, assim, quando eu entrei para o Axis, que eu fui me aprofundando, que eu fui conhecendo as ferramentas, até que eu descobri né, a classe em entidades, mas assim, foi no fundamento, no curso fundamento, que eu fui descobrir sobre a classe em entidades, né? E assim, depois disso, comecei a perceber muito a energia que ele volta do hospital que ele trabalha. Isso. Então, às vezes, está tudo muito lindo, perfeito aqui em casa. De repente, começa uma coisa louca. Então, assim, a minha filha está fazendo medicina também. Só que a Camilinha, ela já usa isso no dia a dia dela. Ela absorveu isso daí. Mas está vendo que com a classe TTE dá para ajudar nossos pets? Com certeza. A Lili agradece muito. Vem cá, Lili. Fala que você gosta. Oi, Lili! Então, assim, eu facilito a Lili o tempo todo, limpo tudo. Se alguém de Curitiba desejar fazer a classe de entidades e não tiver a classe de barras, eu e a Anne somos facilitadoras. Basta escolher o dia até o final de semana, antes da classe da Cíntia, e nós podemos fazer a classe de barras para vocês, ok? Show, maravilha, perfeito, gratidão, muito lindo. E é isso aí, né, meninas? O que mais é possível? E só para complementar o que a Anne estava falando sobre a questão de médico, né? Então, o que acontece? Às vezes a Camilinha chega da faculdade toda... Sabe, eu falo, minha filha, o que está acontecendo? Ela falou, mãe, eu não sei. É muita coisa. Eu falei, vamos facilitar. Nervoso, né? Exatamente. Eu falei, vamos facilitar, porque você está numa faculdade de medicina, né? Tem muitas entidades conectadas à medicina, tem muitas, né? Por exemplo, eu fico brincando que o hospital é quase que uma rodoviária de entidades, tem gente chegando e gente saindo o tempo todo. Sim. Então, a movimentação é muito grande. E você tem uma energia de drogas, de medicamento, não drogas, essas drogas recreativas, mas drogas mesmo. Você tem anestesia, você tem um monte de substâncias que criam um nível de torpor, que às vezes deixam as pessoas num espaço que não necessariamente é generativo para elas. Então, na hora que você limpa e facilita essas energias, cara, a carinha dela muda. Muda. Ai, mãe, obrigada. Nossa, estava precisando. Eu falei, filha, é onde a gente vai, facilita aquelas energias para que eles também possam ser felizes e conscientes e perceber que ficar preso ali não está funcionando para eles. E você que está aqui com o corpo nesse momento também pode ficar mais leve, mais feliz, por não estar conectada a um monte de energias de sofrimento, de peso. A Val, eu trabalho... Nossa, para presídio, amiga, bora fazer a classe. Porque presídio no hospital é tipo tal que nem. Então, assim... o que eu acho interessante com relação à classe de entidades, assim, é que o que eu percebo, né, que tem muito julgamento, e esses julgamentos, na verdade, o que eu percebo é que as pessoas não querem estar conscientes de que não estão conscientes com relação às entidades e às energias à volta delas. A gente não está sozinha. Existe o mundo material e o mundo invisível, mas parece que as pessoas evitam olhar para esse mundo
invisível. O que eu costumo dizer é o seguinte, por exemplo, você está com uma sala toda suja. Aí você vai limpar e em vez de você tirar a sujeira, você vai para debaixo do tapete. Isso é. Fisicamente, você não está vendo mais a sujeira, mas o seu corpo vai começar a reclamar. Seu nariz vai escorrer, o olho vai coçar, a pele vai coçar, daqui a pouco sua cabeça está doendo e você não sabe por que está com esse monte de sintoma, porque você não está vendo nada, mas está ali embaixo, está escondido, está oculto, digamos assim. Sim. Na hora que você escolhe olhar para o que está acontecendo, é onde você pode ir para a pergunta e perceber que embaixo daquele tapete tem um monte de sujeira. Aí o que você faz? Limpa. Na hora que você tira aquela sujeira, limpa o tapete, joga, daqui a pouco bota tudo de novo e aí tá limpinho, o seu corpo sente a diferença, você sente a leveza, tudo flui melhor. O cheiro muda, a densidade muda, você fica mais feliz. Por quê? Porque não tem mais a densidade, o peso que estava ali antes. É mais ou menos a mesma coisa. Você fingir que não está acontecendo nunca vai contribuir com a sua vida. A única coisa que verdadeiramente vai contribuir é você estar disposto a olhar para o que está acontecendo e ter as ferramentas que se requerem para poder mudar aquilo. No que mudou, você criou mais para todo mundo, porque não é show entidades vão embora. É que consciência eu posso contribuir com você para que você perceba que você também é um ser infinito e que você não tem que estar sofrendo. Cíntia, uma sabe? pergunta. E nisso você empodera todo mundo, não só você, mas você empodera aquela energia que vai embora e vai na gratidão. Sim. E no seu espaço, você se abre para receber mais presentes do universo. Isso seria facilitar as entidades, né? Então, assim, uma paciente minha até perguntou assim para mim, Anne, o que é facilitar entidades, né? Você pode explicar um pouquinho, Cíntia? Facilitar é onde você... O processo da facilitação de entidades é um acesso à consciência. Como o Access é um acesso à consciência. Então, da mesma forma que a gente faz com pessoas com corpo, a gente faz isso para pessoas sem corpo, ou para espaços. A gente disponibiliza um nível de consciência e a consciência é o que muda a situação. É sempre a consciência, o ganho de consciência que muda absolutamente tudo. Às vezes aquela entidade, ela está presa num ponto de vista, onde a gente tem que conversar para poder ela ser facilitada, ou seja, perceber que existem possibilidades diferentes. Que ela não tem que estar presa na dor, não tem que estar presa no sofrimento. E ela pode escolher alguma coisa diferente. No que ela se empodera de que ela tem escolha, que ela não tem que estar presa ali, e ela vai embora, facilidade, alegria e glória para todo mundo. Então, o processo de facilitação é um acesso à consciência que você disponibiliza para todo tipo de ser, de energia, de lugar, de objeto, de animal, para que, com a consciência, não haja mais dor. Oi, Madá. E daí, Madá, vem... Madá maravilhosa, amo tudo isso. Também, amiga. Como pode melhorar a vida dos ilhões? Uma pessoa está perguntando aqui, ó. Quando ela medita, ela acessa entidades que envolvem ela em uma ternura. Ela quer saber o seguinte, se esse espaço de entidades são divididos, alguns estão com a gente e outros estão em outros lugares. A gente fala sobre isso durante a classe, tá? Mas não existe uma separação. É onde a gente escolheu se separar do mundo espiritual que cria o problema, digamos assim, tá? Uhum. Mas da mesma forma que algumas pessoas se conectam energeticamente com o peso, outras se conectam energeticamente com a bondade. E é sempre uma escolha. Isso é mais interessante. E a sua escolha, muitas vezes, ela é baseada no ponto de vista que você tem. Então, ela está meditando, ela está escolhendo conectar com seres de mais consciência, eles estão ali. Isso é o mais legal. Eles estão ali. Da mesma forma que se você está num espaço de ódio, de braveza e tal, não sei o quê, as energias com as quais você estão conectadas, tá ali também. Ou então, seja, não é
que existam compartimentalizações, de que essas energias estão aqui, as outras energias estão ali, então só vou para... Não, está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Sim. O teu ponto de vista é que faz com que você se conecte com um tipo de entidade ou com o outro. Por isso que a Sharon, que é a criadora, né, do Conversando com as Entidades, ela fala, foca no milagre. Tira o olho do peso, tira o olho do sofrimento e coloca o olho no milagre. Coloca o foco da sua vida na contribuição que você deseja viver, ser e dividir com as outras pessoas. E isso já cria uma diferença dinâmica no universo. Não só teu, como de todos. Sobre isso é uma coisa que também, às vezes, é complicado no início, porque no livro da Shannon ela conta que ela tinha náusea, ela passava mal em alguns lugares e tinha que voltar. E para ela também foi um caminho aprendendo aos poucos a lidar com isso, né, Cíntia? O mais legal é que, tipo assim, a Shannon, ela já trabalha com isso há muitas décadas, né? Só que o que acontece? O caminho que ela passou para acessar esses conhecimentos, essa informação, a gente não tem que levar ao mesmo tempo. Ele já está disponibilizado na classe. Então, você já pega o negócio ali, tipo assim, pronto. Para que você use, para que você, sabe, vivencie aquelas ferramentas, para que você desenvolva cada vez mais as suas habilidades, os seus dons e as suas capacidades com isso, porque todas as pessoas têm. Isso não é uma coisa para poucos. Todo mundo tem. Algumas pessoas escolhem acessar e outras preferem negar, mas todo mundo tem habilidade de perceber. Ai, que legal. Estou encantada, Cíntia. Ai, muito legal, cara. É sensacional. Convido a todos que estejam vendo a gente, que escolham uma classe. Curitiba, gente, está muito perto essa classe, hein? Daqui... Exato. Tá ali, tá na portinha, né? Cíntia, como que a pessoa se sente ou como ela sai após uma classe de conversando com as entidades? Flutuando, né? Tipo assim, a gente sai no espaço, parece que está saindo da porta da felicidade do Silvio Santos, ganhando o prêmio. Porque é fantástico, é sensacional. É assim, muda realidades. Às vezes eu estou num espaço em que eu falo, tipo assim, cara, que incrível, sabe? Quanto mais eu pratico, mais tranquilidade, mais facilidade, mais presente eu recebo no meu universo. Eu conheço pessoas incríveis que já chegam prontas e dispostas a contribuir comigo, porque na hora que você começa a facilitar essas energias, você se torna um presente, o presente que a gente é, que todos nós somos. Uns escolhem ser, outros não estão escolhendo ainda, mas em algum momento todo mundo vai ser a luz que é. Em algum momento a gente vai escolher ser a luz que é, tá? Mas na hora que você se torna esse presente, o universo começa a contribuir com você de formas tão dinâmicas que às vezes você fala tipo assim, cara, bênçãos o tempo todo. Aí é onde a gente vai para o espaço de que tudo na vida vem a você com facilidade, alegria e glória. É onde você sendo a contribuição que você é, da forma que funciona para você, porque não existe um padrão, você se torna a luz que ilumina. E nisso, cara, todos os seres de consciência, todas as energias conscientes vão escolher te dar o suporte que se requer para que você seja cada vez mais isso. E isso é lindíssimo. E essa, assim, me traz um nível de gratidão por essa beleza que a gente foi ensinado olhar para o peso, mas a beleza sempre vai ser maior do que o peso. Deixa eu te fazer uma fofoca agora, Cíntia. Fofoca. A primeira live que a Anne está dando esse rostinho a ser visto. Que maravilhosa, como pode melhorar? E já ainda sendo uma live sobre entidade, né? Sobre conversando com as entidades. Qual entidade que contribuiu para isso estar acontecendo, hein, amiga? Porque o que a gente ouviu na live, ela tá sempre fugindo. Aí agora na sua live eu falei, você vai sim, não se fala mais nisso. Não, e é um espaço super de diversão, né? É muito gostoso. Você vê que, sabe, que quando eu comecei a gravar vídeo, eu tinha mega ponto de vista sobre gravar vídeo. Eu tinha super vergonha. Eu tipo ficava, ai, quem que vai querer ouvir o que eu tenho para dizer? Só que eu escolhi não me julgar
mais. Desde... Eu fiz a escolha de, tipo assim, eu gravava olhando para a bolinha a bolinha da câmera e depois eu postava e eu nem olhava. Tipo assim, se você me perguntar se eu assisto os meus vídeos, nunca assisti. eu também Eu faço. Deus, não. Não, o pessoal está perguntando só depois do fundamento. Não, o único requisito é uma classe de barras. Isso. É só uma classe de barras. E você pode fazer tanto presencial em Curitiba, quanto pode fazer online. Sim. Porque acontece ao mesmo tempo. A gente vai ter a classe presencial e online acontecendo e todo mundo interage junto, porque eu boto todo mundo para interagir, porque sim. A Madata, Né? a Madata falando aqui que depois que ela fez a classe de Conversando com as Entidades, ela fica muito feliz e grata em poder ajudar as pessoas a não se suicidar. E foi graças à classe, que foi um divisor de águas na vida dela. Isso aí, Madá. Que bacana. É um divisor de águas mesmo. É muito incrível, cara. É muito incrível. Porque, assim, semelhante atrai semelhante. Tá? Sim. Então, por exemplo, pessoas que têm alguma questão relacionada a drogas, a álcool, a cigarro, a tentativas de suicídio, elas têm conectadas a ela, muitas vezes, muitos seres e energias que passaram por aquilo, né? Só que eles não necessariamente eles estão ali para poder criar mal, eles simplesmente foram convidados energeticamente pelo que você está vibrando. Então, Sim. usar essas ferramentas e facilitar essas entidades, divisor de águas na vida de uma pessoa. Porque na hora que você se reconhece, opa, pera um pouquinho, tá rolando. Roda as ferramentas, facilita a galera, aí você tem espaço para poder escolher diferente. Isso, Sim. cara. Já, tipo assim, quantas e quantas e quantas pessoas eu pude contribuir justamente com isso, sabe? De tipo assim, falar, eu não sabia mais que tinha uma possibilidade, e de repente eu comecei a sentir um nível de leveza no meu universo e tá aí super criando, sabe? Sendo essa bênção que é no mundo de outras pessoas. Então, ramifica, sabe? É uma bondade que ramifica. Lembra aquele filme, como é que chamava? Que o menino ele fazia uma bondade, você tinha que devolver a bondade a 3 pessoas. Corrente do Bem. É um filme antigo. É bem legal, bem bonito, assim, vale muito a pena assistir. Mas é essa corrente do bem, onde a gente escolhe levar esse assunto, né, sob uma ótica de bondade e não de medo. Sob Sim. uma ótica de possibilidades e não de contração. Isso, cara, modifica a vida da gente. Uhum. E de Inclusive, todas as pessoas com quem a gente convive. as pessoas que estão aqui presentes e que em algum momento perceberam essa sensibilidade em seu dom e tem medo, e se o medo for só uma potência para de repente você fazer uma escolha incrível na sua vida? Exato. E se você escolher diferente do medo que você está escolhendo agora? O que você seria capaz de atualizar na sua vida, né? Cleide, oi! Aí, vem comigo para a classe, Cleide. A Cleide está perguntando, conseguimos conversar com entidades de outra pessoa? Amiga, se você escolher, com certeza. Porque, assim, você pode conversar com tudo. Pior de tudo, assim, eu converso com tudo. Eu converso com o terreno, eu converso com a obra, eu converso com outras pessoas que não têm mais corpo, sabe? Tipo assim, você nunca mais vai... Não, tipo assim, a vida deixa de ser monótona. Porque o tempo todo você tem com quem interagir ou com o que interagir. E isso cria um nível de movimentação. Isso não é ruim, mas tipo assim, é uma diversão. Às vezes eu chego para as entidades e falo assim, quem tem um assunto para me contar? Quem aqui tem alguma coisa que queira me contar que eu não sei? E eu fico batendo papo com as entidades, literalmente. O que vocês sabem que eu não conseguiria saber de outra forma? Me conta, me ensina alguma coisa. Eu aprendo muita coisa. Sobre demônios, Cíntia, você consegue visualizar aí? E também na classe de TTE você aprende a facilitar demônios? A gente aprende a limpar essa energia, porque existe, tá? Onde tem energia de ódio, onde tem energia de abuso, onde tem energia de guerra, onde tem violência, sempre tem esse tipo de energia conectada. E na classe a gente aprende a limpar isso daí para que não continue preso a você, ou ao lugar, ou à situação, ou ao negócio, ou o que quer que seja. Isso a gente aborda por quê?
porque existe para que você tenha a habilidade, a capacidade de limpar isso, para que você nunca mais esteja à mercê desse tipo de situação, Olha desse tipo de energia, desse tipo de ser. que espetáculo, hein, gente? O que mais é possível? O que mais é possível? O que mais é possível? É uma classe Ainda sensacional. dá tempo de escolher a classe, de conversando com as entidades, com a Cíntia. E quem não tem a classe de barras pode também procurar, a gente dá um jeito aí. Fazemos a classe de barras é apenas um dia para poder ter a grande possibilidade de escolher a classe de TTE, né? Vem, Marisa, Isso. Bora, Marisa! Maria! E a classe vai ser sexta-feira à noite, é introdução. A gente faz Né? uma introdução. E aí, sábado e domingo, o dia inteiro. E aí a gente vai se divertir. E expandir e, sabe, atualizar possibilidades. Que às vezes você fica depois, tipo assim, caramba, Paulo, como que eu podia ter vivido? Como que eu vivi tanto tempo sem isso? Por isso que eu falo, tipo assim, isso é ferramenta para você ensinar para as crianças desde o jardim de infância. Porque se eu tivesse essas ferramentas desde criança, eu não teria passado por um monte de 9 horas que eu passei na minha vida. Então, assim, ter esse empoderamento de mudar as situações, criando mais para todos. E nunca mais estando à mercê de maldade alheia. Isso é super importante. Não pode melhorar tudo isso. Quanta Exatamente. questão por Cíntia. Que Oi? Mas quem espetáculo. tem pergunta, dá para fazer perguntinha aí antes da gente encerrar. Alguém, é isso aí, Anne. Será que alguém tem mais alguma pergunta para Cíntia? Aproveite. Aí a Madá botou, escolha atualizar dinheiro para refazer. Então, experimenta quando você estiver disposta, e você pode fazer isso várias vezes durante o dia, relaxar profundamente, relaxar o corpo, o melhor que você puder, e o que a gente chama dentro do Axis, baixa barreira. Não cria bloqueio. Sim. E eu faço isso, tá? Eu simplesmente falo, ok, todos os seres, energias e entidades que têm capacidade, desejam contribuir para que eu, que quer que seja, para que eu possa fazer o curso, para que eu, sabe, tipo, tenha sucesso no meu empreendimento, para que eu conquiste essa situação, ou para que eu aceito e receba a sua contribuição. E relaxa. E se coloca na posição de verdadeiramente receber. Porque tem muito mais para contribuir do que tem para atrapalhar. Se você se permite receber. Então, todos os seres e energias que têm capacidade e desejam contribuir comigo, aceito e recebo sua contribuição. E relaxa para poder receber. E muitas vezes as coisas vêm como milagres. Teve uma menina que queria muito fazer a classe de TTE e eu ensinei isso para ela e ela começou a fazer. Começou a fazer direto. Um dia ela estava andando em direção a... Ela ia fazer alguma coisa. De repente ela olha um envelope no chão. Ela fala, um envelope no chão? Ela olhou, não tinha ninguém por perto. Ela pegou o envelope, tinha quase todo o dinheiro de fazer a classe. Tipo, Uau. faltava, sei lá, pouco dinheiro. Ela falou, uau, cara. Ela ainda ficou olhando para ver se tinha alguém por perto. Não tinha ninguém presente. O Então, local às vezes... da classe vai estar sendo no Rebouças, né, Cíntia? Clínica Isso. Leve, Nunes Machado, 1836, Rebouças, Curitiba. E se vocês, para quem escolhe classe de barras, provavelmente vai estar tendo quinta-feira também na clínica uma classe de barras, para quem não tem. Maravilhoso. Tá. Depois vocês me mandam um flyer para poder divulgar. Ok. Show. Mas então é isso? Alguém mais mais pergunta? A Madá escreveu ali, eu estou dando classe de barras VIP, não será o problema quem escolher fazer TTTE, né, meninas? Não entendi, Madá. Show. Ela também tá dando classe de barras VIP. Tipo assim, não vai ser um problema a falta de classe de barras para poder fazer a classe. Exatamente. Então, vamos criar mais, vamos expandir, cara. E é isso. Até convidar meninas o a vir e bora para a classe. Exato.
Exatamente, o que mais é possível. E meninas, gratidão pela presença de vocês, gratidão pelas perguntas. Eu adorei as perguntas. Vocês perceberam que eu falo para Dedéu e eu adoro falar também. E gratidão pela disposição de vocês, pela disponibilidade de estar aqui, da gente estar expandindo esse assunto para mais pessoas poderem perder o medo e, sabe, se aventurarem nesse empoderamento das habilidades que nós somos para criar mais para todas as pessoas. Muito grata a vocês, de verdade. Gratidão, Gratidão. Cíntia, por essa oportunidade, por essa conversa, esse bate-papo muito esclarecedor. Foi divertido. Como se diz assim, eu acho que trouxe uma outra consciência para expandir mais consciência de muitas pessoas que tinham pontos de vista fixos aí com relação a entidades. Então, foi muito, muito, muito bom. Gratidão por nos proporcionar essa live aí com você. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo grande, menino. Ficaram com a gente. Um beijo grande, pessoas. Um ótimo fim de semana aí. Ótimo final de semana, o que mais é possível e o que mais é possível. Mesmo, que a gente não considerou ainda, que a gente permitir as possibilidades vai atualizar um futuro completamente diferente. De sucesso, de prosperidade, de abundância. Tudo que impede isso, vamos descriar? Sim. Sim. Pode falar com os 9 que é isso. Então, gente, um beijo grande, gratidão e até o final de semana que vem em Curitiba ou online com essas lindezas na classe de TTE. Gratidão. Bora lá. Beijo para você, todos que estiveram aqui. Beijo, beijo, Mara. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.